Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Me chamo Matheusa Silva, sou uma das estudantes que compõe atualmente o grupo de pesquisa geopoética, estudo do espaço, cultura, memória, literatura e artes. E a gente está fazendo aqui hoje, a gravação da leitura do texto enviado por nosso colega, do Instituto International de Géopolitique, o professor Régis Paulet. Esse texto compõe a primeira mesa dos conferencistas internacionais Chile, França, Portugal, do primeiro Seminário Internacional de Geopoética da UNEB e, consequentemente, do Brasil, com o tema Paisagens em Transe, que aconteceu nos dias 1º e 2 de setembro de 2022. Então, só agradecer novamente ao professor Régis Paulet por nos prestigiar com a sua presença e nos honrar com o seu texto, a sua presença, digamos, fantasmagórica diante de nós, Ele está aqui conosco, Infelizmente não pôde estar conosco presencialmente por questões de tempo, de agenda, ele também está de férias, mas ele está conosco por meio desse texto. Então, o professor Régis Paulet é professor e pesquisador, geólogo e doutor em letras, ornitólogo amador e apresentação de um jornal eletrônico. Publicou The Orient, Geology of Illusion, e um Dictionary of Received Ideas About Asia and the Orient, o livro de entrevistas com Kenneth White, Geopoétique Panorama, de 2014, bem como o ensaio The Flight of the Coruja of the Neves, de 2015, que é a sua primeira coletânea de poemas. Presente na Revue des Ressources desde 2003, membro dos comitês editoriais de leitura, gera seções asiáticas, ideias e folhas africanas, além do dossiê Kenneth White. Desde outubro de 2013, é presidente do Instituto Internacional de Geopoética, o Instituto Internacional de Geopoética. Então, iremos iniciar a leitura desse trabalho, desse texto que foi encaminhado para nós, e novamente agradecemos ao professor pela honra da sua presença por meio do texto, e nos colocamos à disposição para futuras parcerias, projetos e articulações. Então, a geopoética ou como abrir o mundo. Há algumas semanas, cientistas que procuravam definir o início do atual período geológico, conhecido pelo nome recentemente adotado de Antropoceno, propuseram o fim do período Holocênico anterior, utilizando o aparecimento de plutônio em sedimentos marinhos como referência estratigráfica. Isso leva-nos a cerca de 1954. Algumas pessoas terão sentido o infeliz privilégio de mudar os períodos geológicos durante a sua existência. O plutônio de origem termonuclear é um símbolo de poder destrutivo da humanidade. Um símbolo muito óbvio, mas menos indicioso do que muitos outros modos de destruição. Provavelmente, nunca antes a humanidade esteve tão afastada do mundo da Terra e da água que a sustenta. As civilizações não apenas mortais podem ser letais. Nos últimos tempos, constatamos que o ritmo de degradação se acelera. Um discurso catastrófico e um sentimento generalizado, difuso, fariam-nos acreditar que o nosso mundo está terminando. Atingimos os nossos limites geográficos há muito tempo. Os recursos naturais estão a esgotar-se. A Terra atravessa uma crise de vida com a aproximação de uma sexta extinção massiva de espécies. A cultura está fora do terreno. Como Kenneth White salienta, já não existe uma grande narrativa fundadora que se mantenha, nem mito, nem religião, nem mesmo história. Não lamentamos isto, porque os nossos infortúnios não estão ligados a esta ausência. O que é chamado de cultura no nosso tempo é uma proliferação vazia, obedecendo, na maioria das vezes, apenas às leis do mercado todo-poderoso. Para que exista uma cultura digna desse nome, ela não deve somente dar vida, mas também oferecer a cada nível, e de acordo com seu próprio registro, uma referência que seja aceitável no cerne de um grupo social. Na Paleolítica, esta era a relação com o animal. Já na Antiguidade, a ágora filosófica e política. Durante a Idade Média cristã, a Virgem Maria e Cristo. Na Era Moderna, a crença na marcha triunfante da história. Independentemente do seu estatuto na sociedade, todos os membros poderiam referir-se a essa relação. Hoje em dia, um número crescente de pessoas sente a falta de uma base referencial.
A produção de conhecimento nunca foi tão importante, no entanto, não sabemos o que fazer com isto, exceto continuar no tipo de excesso que os gregos denunciaram como arrogância. Trata-se de conquistar a massa de conhecimento disponível e transformá-la em algo que não se volte contra nós ou contra o mundo. É cada vez mais claro que a resolução dos nossos problemas requer um duplo cuidado, não contraditório, tanto no contexto global quanto no local. Portanto, na situação que coletivamente, a nossa, nestas primeiras décadas do século XXI, não há outra escolha senão ousar. O objetivo da geopoética é desenvolver uma nova fundamentação. E aí começa o nosso primeiro tópico, as fontes da geopoética. A geopoética não surgiu do nada. Foi inventada pelo poeta e pensador franco-escocês Kenneth White no final do século, ou final dos anos 70, durante um periplo a Labrador, embora as premissas e as bases remontem anteriormente à sua experiência. Entre os precursores de uma visão renovada e mais rica do mundo apresentada por White nos seus ensaios estão Victor Segalen, Henry Thoreau, Alexander von Humboldt. Kenneth White considera a viagem de Humboldt às regiões equinociais do Novo Oriente como a peregrinação geopoética por excelência, bem como o Cosmos, Ensaio d'une description physique du monde, é uma daquelas sínteses magistrais que as mentes do século XIX poderiam produzir. As contribuições de Humboldt para a ciência universal não são as únicas coisas que se pode destacar. Embora fosse um cientista de grande precisão e abrangência, não deve ser visto como um acadêmico austero, mas sim como um fervoroso amante, utilizando o Baudelaire, do mundo. Se ele viajou durante 5 anos, frequentemente em condições materiais muito difíceis, através de Nova Granada e Peru, Nova Espanha, de Cumaná, a San Carlos, de Cartagena a Quito, de Lima a Veracruz, foi porque lá ele estava profundamente feliz. Isto é o que escreveu na sua chegada a Cumaná. Abre aspas. Estamos aqui, finalmente no país mais divino e maravilhoso. Plantas extraordinárias em guias elétricas, tigres, tatus, macacos, papagaios e muitos, muitos índios puros, meio selvagens, uma raça de homens muito bonita e interessante. Desde a nossa chegada, temos andado por aí como loucos. Sinto que serei feliz aqui. Fecha aspas. Em Humboldt, o conhecimento está ligado ao ser. O ser está ligado ao meio ambiente. E através de uma observação estética, sente que a mente pode projetar-se para longe, onde se desenvolve uma cosmovisão rica, habitável, um cosmos com um conjunto de relações. Escreve ele que é mais fácil de aprender quando se está no local do que definir com precisão. Poder-se-ia dizer que Humboldt passa por uma gaia-ciência para abordar a geopoética. Entretanto, foi Kenneth White quem fundou essa teoria prática. Ele é um daqueles trabalhadores de fundo, digamos, rapidamente da linha de Nietzsche, que estão muito conscientes de que o seu trabalho é talvez a última posição. Abre um espaço para a mente, para os indivíduos, e quem sabe o grande ponto de viagem que ainda poderá ser possível. Em 1994, escreveu seu primeiro ensaio exclusivamente sobre geopoética, Les Plateaux de Albatros, Introduction à la Géopoétique, cujo nome é emprestado do Planalto que mal sai da água a 1000 milhas náuticas de Galápagos. Que melhor símbolo para um pensamento o da geopoética em emergência. O Planalto de Albatros não é um manual de geopoética. Abre aspas. A ênfase aqui não está na definição, mas no desejo de vida e do mundo e no impulso. Não se trata de fundar um movimento literário, até porque a poética deve ser tomada no sentido de formação e dinâmica fundamental que se pode manifestar tanto nas ciências como nas artes ou na linguagem, não no sentido de em relação à poesia. Também não se trata de fundar um sistema, pelo contrário, permanecemos abertos e recusamos o dogmatismo, porque a teoria geopoética é inseparável da sua prática. É, abre aspas, uma ideia básica que não pode ser definida em abstrato, mas que toma forma em vivo, com base em contextos variados.
O projeto geopoético deve constituir, na história da mente, uma nova ferramenta ou instrumento para compreender e expressar a nossa relação com o mundo. Sucederá, assim, o organon de Aristóteles, o de toda a época clássica, o novo organo de Bacon, o da modernidade, e será o organo para hoje e para amanhã, organo geopoética. Em Panorama Geopoetics, um livro de entrevista publicado em 2014, Why This? Abre aspas. O espaço de Aristóteles era o Mediterrâneo. O de Bacon já era um mar mais turbulento, estendendo-se para além das colunas de Hércules, o Atlântico, o local menos fechado, diz Saint-Jean-Perse. E para além disso, o Oceano Mundial, abertura total, com muitos riscos, muitas catástrofes no horizonte. Como diz Melville em Moby Dick, todo o pensamento profundo vem do esforço intrépido da alma para manter a independência de um mar aberto. A elaboração do paradigma geopoético baseia-se numa análise alinhada com a análise da metafísica e niilismo de Nietzsche. Carl White acrescenta uma observação sobre a grande mediocridade cultural contemporânea. Chegamos ao fim da autoestrada ocidental. Trata-se de encontrar diferentes formas de ligar a poética ao geo, ou seja, de reconectar o pensamento à terra, de uma forma contemporânea. Para tal, devemos explorar um campo potencial de convergência que surgiu da ciência, filosofia e poesia, a geopoética. O método do nomadismo intelectual, norte, sul, leste, oeste, mundo antigo e mundo moderno, e o objetivo da geopoética é o estudo das complexas relações entre o eu, a palavra, o mundo, a procura de uma nova expressividade, uma poética do mundo. Para este fim, abre aspas, a abordagem geopoética explora o caminho arcaico e a voz anárquica antes de embarcar noutros caminhos. Seu nome. Vamos para o segundo tópico, o arcaico novo mundo. A prática da deriva, do nomadismo e do vaguear é a base da geopoética, mas, obviamente, não se limita a ela. O grande vaguear americano começou muito antes do país peregrinos do Mayflower, porque os, entre aspas, mundos em gestação e desenvolvimento tendem a congelar-se em impérios. White segue na história do Novo Mundo os passos dos povos errantes. A questão do Novo Mundo é libertada das suas fronteiras vespucianas para ser restituída à sua busca indefinida. E é preciso dizer que os conhecimentos relativos à colonização do continente americano estão em constante evolução. Durante muito tempo, a colonização original das Américas foi considerada como uma grande migração de asiáticos através do Estreito de Bering durante o período Paleolítico, graças ao corredor sem gelo há mais de 13 mil anos atrás. Esta era a posição inabalável dos pré-históricos americanos. Mas as descobertas acumuladas nas últimas décadas, nos Estados Unidos, Chile e Brasil, tendem a provar que a presença humana nas Américas não é muito mais antiga do que a teoria do Estreito de Bering, mas que o povoamento ocorreu em várias épocas e por meio de várias rotas. Em algumas palavras, podemos dizer que o povoado mais antigo, de acordo com a audaciosa teoria da pré-história da antropóloga franco-brasileira Neide Guidon, teria tido lugar desde a África Ocidental até a costa nordeste do Brasil cerca de 100 mil anos antes de Cristo. Descobertos no Brasil, como na Pedra Furada ou Pedra Pintura, estudada por um dos meus antigos professores de paleontologia, Claude Guérin, mostraram que a colonização do Brasil está povoada entre 11.000 a 38.000 anos antes de Cristo. Hipóteses complementares apoiam a probabilidade de uma migração do norte da Ásia ao longo das costas ocidentais das Américas. A teoria da rota florestal de Kelp, algas costeiras, há 16 mil anos, quando o escudo glacial ainda impediu o trânsito através do Alasca e do Canadá. Existe também uma teoria que afirma que a colonização da América do Sul teria sido feita a partir de Sondland, a província das Ilhas Sunda, no sudoeste asiático, através do Pacífico Sul, há 50 mil anos, em que os vários clãs ter-se-iam espalhado por todo o continente americano. Por que é que valorizamos tanto essas derivas?
Porque viagens e visão andam juntas. Uma não é possível sem a outra. Por mais que os fundadores de cidades, estados e impérios, ao tornarem-se sedentários, fossem capazes de impor a sua visão humana da existência aos humanos, quando aos nômades, no desejo do mundo, estão conscientes da ilusão da maioria dos objetivos humanos permanecerem em contato com o mundo e não se baseiam na sua cultura, como os gregos fizeram a partir das suas cidades, numa desmedida e que é apenas um buraco negro. Passemos dessas considerações antropológicas arcaicas para considerações contemporâneas e individuais. É isto que o nomadismo intelectual nos permite fazer. Iniciarei o capítulo 3. Para além da oposição entre cidade e natureza. A fim de compreender os anseios do nomadismo intelectual e da geopoética da existência de um indivíduo que vive no antropoceno, vamos seguir o itinerário de Kenneth White através dos seus primeiros trabalhos. Em Les Limbes Incandescentes, de 1936, escreve, abre aspas, sou um sobrevivente de um grande desastre e estou a tentar restabelecer as comunicações. Eu ando e escrevo pelas mesmas razões, fazer os movimentos efetivos e renovar as relações perdidas. Fecha aspas. A geopoética é um cenário em movimento, uma abertura da existência ao mundo, que integra assim o nomadismo intelectual, mas também o nomadismo no sentido literal. No seu primeiro livro, publicado em 1984, Entre Candor, na verdade, White diz, abre aspas, o escocês é um nômade, como Le Sintre, o seu antepassado, mas também há nele uma quietude. É este duplo deleite de movimento e tranquilidade que sinto no pântano. Talvez, originalmente, a área de vaguear fosse a grande estepe eurasiática que se estende desde a China até o Danúbio. Mas uma chaneca no oeste da Escócia é o suficiente. Do espaço para o movimento e a tranquilidade para a visão. Esse é o terreno original da poesia. Onde quer que tenha estado, White sempre caminhou muito, seja na cidade ou na natureza selvagem. A priori, e de um certo ponto de vista, não estaria errado, pois nada é menos geopoético do que a cidade. E ainda assim, ignorar a condição cada vez mais urbana da humanidade seria um grande erro. Seja em Glasgow ou em Paris, na sua juventude, Kenneth White mergulhou nos meandros da condição moderna. Certamente ele viu nosso querido Benjamin. Desde os primórdios glasgowianos e parisienses, a prática na cidade da obra de Kenneth White tem estado frequentemente ligada à Ásia, de uma forma menos esperada para este poeta do mundo exterior, as mandalas, estes mapas dos cosmos. Das caminhadas taumatúrgicas milagrosas praticadas em Glasgow, até as deambulações mandálicas dos Lemns Incandescents, White intensificou a sua prática da cidade fazendo do movimento do corpo uma exploração psíquica. Depois veio a descoberta de cidades asiáticas em 1975 e 76 e 1984, às quais regressaremos. O nomadismo intelectual de Kenneth White, inspirado pelos elevados reencontros dos espíritos iniciados no século XIX, bem como o seu uso do pensamento nietzscheano, deixam a suposição de uma desorganização das ilusões transmitidas sobre cidades como Hong Kong, Macau, Taipei, Bangkok ou Tóquio, quase todas elas com a representação antiga no Ocidente, que por vezes se encontra mesmo na cultura popular. Muitas são as pessoas, artistas, escritores, pensadores, que projetam estas cidades preconceitos da época como fantasmas que foram herdados de longe. Ou a prática whiteiana destas cidades, todas inspiradas pela mandala, não se reduzem a ela. Longe de qualquer aculturação, dá precedência à abertura. Ao libertar-se da pesada bagagem ideológica e cultural do Oriente, White atribuiu às suas explorações urbanas na Ásia uma dimensão geopoética. Dos limites dos Limbes Incandescents aos Cieux Selvagens,
passando pela Scènes du monde flottant e Les visages de Van Dust, o poeta e viajante transformou um espaço urbano que não é a priori propício à geopoética, num espaço atópico. A contribuição particular da Ásia para esta emergência merece ser destacada. Vejamos isso com mais detalhe. Em Les Limbes Incandescentes, White cita o Visharatantra, que diz, abre aspas, o que está aqui em todo lado, o que não está aqui não está em lado nenhum. Tocamos de perto nesta dialética de uma nova forma, entre aqui e noutros lugares, entre o local e o global. A questão da atopia não é uma questão daquelas que podemos abordar de passagem, e desse modo, de fato, esta perspectiva em Les Visages de Van Dust, um dos seus relatos de viagem, em que de boas maneiras, na Ásia, White dá a formulação alternativa à atopia. Este grande espaço de paz é também chamado no livro chinês, o país que não existe. Abre aspas. Voltemos à nossa viagem à China antiga. Tínhamos deixado de ler no ponto em questão, um ponto em que se falava de lugares onde reina o caos e tudo flutua numa vaga imensidão insondável, fecha aspas, e de um país que não existe. As fantásticas errâncias da viagem levam ao território que se estende o país que não existe. Isto é, o que chamamos de mundo branco. Também de nomes, uma realidade, para além de nomes e formas. O meu mais profundo vive num país que não existe, mas que é mais vivo que todas as nações, todas as instituições, todas as formas constituídas. E este país pode ser reencontrado em todos os lugares, não importa onde. Quando esses lugares são cidades, White afirma a sua predileção pelas cidades portuárias. Abre aspas. Peregrinações através das cidades e de cidades em cidade, porto, os quais todos eles, Glasgow, Bangkok, Antuérpia, Amsterdã, Barcelona, Hong Kong, fecha aspas. A abertura dessas cidades, mas especialmente a prevalência da água na sua geografia, coloca-as em relação a algo completamente diferente. A pré-história de Bangkok é um pântano úmido, e muitas vezes, se olharmos para as ruelas que levam às grandes artérias da cidade moderna, ainda podemos vê-la. O silêncio úmido e vegetal da selva atravessada em todas as direções pelo labirinto de canais. Um outro mundo. Por outro lado, em Tóquio, apesar de todos os seus esforços, nada pode ser feito em Hong Kong. Enquanto Hong Kong ainda oferece vistas do mundo flutuante, Tóquio parece ter se afundado em algo completamente diferente. A cacotópia. A lembrança do Basho o fez visitar o bairro de Ueno. Encontra-se quase a caminho do norte, uma vez que Ueno é uma espécie de estação norte de Tóquio. Mas a partir do norte encontra a miséria dos imigrantes da província do Parque Ueno. Um jovem poeta japonês que foi seu companheiro e guia durante alguns dias, admite: não resta nada do encanto da velha Tóquio. Diz o jovem poeta, as casas de chá desapareceram. Os velhos canais deram lugar a autoestradas. Mas mesmo aqui, mesmo nos ambientes mais turbulentos, ainda existem alguns vestígios. Tal como os salões do amor, a seção da etnia Aowini, do Museu Nacional, o mercado do livro Jimbocho, com seus relatos de viagem dos tempos de jadis e mapas antigos, ou ainda o mercado de peixe Sujuk, parece a Kenneth White ser os únicos fornecedores de espaço habitável. Claro que não se encontra nas penas de White. Este lugar comum do pensamento que retrata Tóquio como uma metáfora de um Japão tendo com um sucesso conciliado a tradição e a modernidade. White luta para encontrar um atrativo em Tóquio, tal como as colinas matrizes lhe permitiram sobreviver ao inferno de Glasgow. O mercado de peixes satisfaz as suas necessidades de sensações e imagens, porque a vida marinha ali é abundante. É uma fuga para o arcaico, para a vida no outro lugar. Agora irei passar a palavra para a minha querida professora e colega de grupo de pesquisa, professora Sônia Simon, que dará continuidade à leitura do nosso texto. Agradeço mais uma vez.
Bem, continuando o texto de Pulé, leio. A experiência da cidade no trabalho de Kenneth White não é, como uma visão rápida ou mesmo simplista nos faria acreditar, baseada numa antinomia com a natureza. É verdade que a cidade é frequentemente marcada pelo selo do acosmismo e pelo horror moderno, mas pode ser, para o nômade, reconhecidamente mais difícil do que um espaço natural não desenvolvido, um lugar que se abre para o grande lugar. Como prova, todo o trabalho de White é o espaço que coloca, então, um problema. Foucault recordou que o espaço de localização, hierarquicamente dividido em aberto, fechado, profano, sagrado, etc., foi sucedido no século XVII pela expansão de um espaço infinito e infinitamente aberto de Galileu, antes deste último espaço ser substituído pela localização, que é definida pelas suas relações de proximidade entre pontos ou elementos. Formalmente, podem ser descritas como séries, árvores, treliças. A prática urbana de Kenneth White revelou-se extrema na medida em que não está inscrita o dentro como o fora. Nestes espaços estriados, para retomar outra terminologia de Deleuze e Guattari, mas sim um espaço liso, ou mais precisamente, um espaço aberto ao não lugar. O que a sua experiência nos transmite através da teoria prática da geopoética não é nem o enraizamento no lugar, nem o pavor de uma dissolução do ponto no infinito, nem a desvantagem de se conectar em rede ou em um rizoma dos lugares, mas a abertura do lugar à presença do não lugar. Em Les Infinités Extrêmes, 2009, ele enfatiza: se falo de tocar novamente embaixo, de recolocação, isso não significa de forma alguma um simples localismo. Como diz Whitehead em Adventures of Ideas, de acordo com toda a teoria de campo, não existe um localismo simples. Cada lugar é como um nó no fluxo universal. Dito de outra forma, aspas, quanto às pedras sobre as quais caminhamos, aqui na Côte d'Amour, nota do editor, se algumas têm origem local, elas vêm, na sua maioria, mais uma vez sabemos isso o suficiente, de origens diversas, tendo sido trazidos aqui pelos glaciares da Escandinávia ou da Escócia. Quando se sabe dessas coisas aqui, já não sentimos mais isolados no ponto da Terra. Estamos ligados, por força das coisas, ao resto do mundo. Ainda podemos pensar em termos localistas, mas, a partir de agora, será no sentido de um localismo aberto. Fecha aspas. Para White, o localismo simples está do lado da história, de uma idealização excessiva, confinante e frequentemente retrógrada de um lugar, região, país ou nação, enquanto que o localismo aberto está do lado da localidade como um espaço primário e elementar, aberto a uma atopia. Assim, é de salientar que a geopoética não tem nada em comum com a mitologia da Mãe Terra ou com a hipótese de Gaia. O trabalho da geopoética consiste não só em reler o mundo, mas em recontar o mundo, começando do zero. Ao escolher o prefixo geo para abranger todas as dimensões do mundo, a geopoética inventada por Kenneth White não deixa de fora nem a litosfera, nem a hidrosfera, nem a atmosfera, nem a biosfera, nem a esfera de pensamento. Melhor ainda, a geopoética coloca-os a todos numa relação dinâmica. Este é um empreendimento enorme, fora de normas, mesmo se o White é quem dinamiza todo, porque é ele quem funda e explora este campo. Com mais temeridade, ele não está sozinho. Teve sempre um sentido de organização. Ao fundar o Instituto Internacional de Geopoética em 1989, seguido pela sua arquipelagização em 1994 e pela sua presidência do Instituto durante 24 anos, ele assegurou que essa teoria também seja uma prática que todos podem se apropriar de acordo com seu contexto local. De fato,
Muitas ilhas surgiram aqui e ali ao longo do tempo, tornando a geopoética conhecida enquanto eles descobriam o seu próprio potencial. O item seguinte trata de ecologia e geopoética. Muitas pessoas em todo o mundo estão recorrendo à geopoética porque sua preocupação com relação ao estado do mundo natural está a crescer drasticamente. O seu problema ecológico leva a usar a geopoética, sem que estejam bem cientes da relação entre um e o outro e das suas diferenças. Proponho agora que abordemos esta questão. A geopoética, escreve seu inventor Kenneth White, é algo muito mais profundo e ambicioso do que a ecologia. A ecologia preocupa-se com as formas e organismos vivos no ambiente imediato. A geopoética vai muito mais longe, há um contexto mais geral e abre perspectivas mais amplas, existenciais, intelectuais, culturais. Várias tentativas no desenvolvimento social posterior deveriam ser feitas para alargar a compreensão da ecologia. Mas havia sempre vestígios de mitologia, religião e metafísica misturados. Se a geopoética foi mais além da ecologia, também envolveu mais do que a poesia escrita, como é geralmente entendida, ou a prática da filosofia, entre aspas, entre parênteses, entre deux mondes. Num livro de entrevistas que abordava esta questão, ele deixou bem claro o seu pensamento. Abre aspas. Digamos primeiro, rapidamente, que a ecologia devidamente compreendida está incluída na geopoética. É, em termos geológicos, uma das camadas da geopoética. Lá se vai a perspectiva vertical. Quanto à perspectiva horizontal, a geopoética está alguns passos à frente da ecologia. Vejamos isso com mais detalhe. Mesmo que a ecologia ainda esteja longe de ser entendida em todo o seu alcance, o termo tornou-se pelo menos familiar, e desde o momento da sua emergência, há mais de um século, o seu alcance de significado e aplicação tem crescido consideravelmente. De fato, atualmente, várias ecologias podem ser distinguidas. A ecologia básica, estudada por Haeckel, nomeadamente a relação entre os organismos e o seu ambiente, a ecologia humana e social, discutida por H.G. Wells, The Prospects of Homo Sapiens, nos anos 40 do século XX, e a ecologia de Gregory Bateson, nomeadamente a ideia de que as manifestações mais produtivas da mente humana estão ligadas ao grande sistema biocósmico não humano, entre parênteses, Towards an Ecology of Mind, Nature and Thought, que surgiu nos anos 70, são as mais importantes para nós. Por ter sido originalmente uma subseção da biologia, o termo abrange agora uma série de preocupações que são frequentemente bastante desfocadas nos seus contornos, enquanto ao nível fundamental há pouco afastamento do mitológico, do simbólico, do arquetípico e do sagrado. O certo é que se o ambiente, entre aspas, uma palavra pouco adequada porque deixa o homem no centro, não for preservado e mantido em toda a sua complexidade, a existência em breve não terá base, a cultura não terá fundamento e as práticas particulares não terão significado. Foram feitas tentativas na comunidade ecológica para satisfazer a necessidade, o objetivo que acabei de indicar. Eu pensei, por exemplo, na Associação para o Estudo da Literatura e do Ambiente, fundada em 1992 em Reno, em Nevada. Também se tem falado de ecopoesia. Posso concordar com a proposta geral de que o sujeito humano constrói o seu ser através da interação com o ambiente natural como habitat. Mas este movimento não tem muita coerência, não tem muita força. Nas referências dos seus defensores, encontramos uma mistura, a esmo, ao lado de poetas como Wordsworth e Thoreau, já bastante diferentes entre si, ecologistas como Aldo Leopold ou Arne Naess, um pouco de darwinismo, um pouco de fenomenologia, um pouco de taoísmo, budismo, gandhismo e elementos de tradições indígenas. A única teoria prática que satisfaz plenamente o desejo de Bateson é a geopoética. Volto à sua frase, em aspas, em breve estarei pronto para as sinfonias e albatrozes, fecha aspas.
Foi por outras razões que titulei a minha introdução à geopoética Le Plateau de l'Albatros. Mas a ligação ao vocabulário de Bateson é mais do que uma mera coincidência. A geopoética continua a ser a melhor teoria prática para conduzir a humanidade não só a uma verdadeira reconciliação com o mundo natural, mas também para lhe mostrar o espaço onde poderia criar, de acordo com seu próprio potencial, um mundo humano. A diferença entre ecologia e geopoética, como não terá escapado a ninguém, é particularmente uma questão de raízes lexicais. Em La Terre engloutie, une philosophie de l'écologie, Arnaud Villani coloca a questão da ecologia com grande radicalismo. Para Villani, a grande guerra entre cultura e natureza começou no período neolítico, com o gesto de multiplicar a natureza para controlar melhor. Tratava-se, então, de garantir a subsistência, mas também de contrariar a autonomia da natureza, substituindo-a gradualmente. Para ele, a fundação de toda ecologia consiste em reaprender a comunidade, com base na casa ou na família, que é o significado dos oikos radicais. Abre aspas. A ecologia nunca é apenas uma opção política, é uma essência do homem que quer responder ao seu nome perante os homens e o mundo. Fecha aspas. Uma discussão com a totalidade dos elementos do universo. Villani identifica em White, aspas, o acolhimento cósmico que convida à sua mesa, tão grande como o mundo, todas as coisas vivas ou inertes, importantes ou desprezíveis, transitórias ou duradouras, para uma partilha, onde toda coisa viva ou inerte é tratada em pé de igualdade e vem dizer a sua palavra. Que tudo deve dizer a sua palavra. Esta é a grande ideia que o White não para de antecipar e anunciar constantemente, e que os homens deixam de se acreditar entre si. Fecha aspas. Segundo Villani, a casa, a cuidar, é o habitat comum de todos os seres naturais, qualquer que seja o seu reino. E se até agora a natureza pura, Welt, e a cultura pura, Welt, se opuseram em detrimento da primeira, Villani propõe voltar atrás na objetificação, na reificação do exterior e atribuir à cultura a tarefa de criar conceitos vivos seguindo a natureza. A reflexão sobre a ligação humana com a casa, oikos ou domus, é partilhada por outros pensadores. O antropólogo anarquista James C. Scott explica no Homos Domésticos, Une histoire profonde des premiers états, que a Revolução Neolítica foi seguida por uma revolução urbana, pela qual a humanidade não só domesticou algumas espécies de animais e vegetais, mas também, de uma forma autodomesticada, e se tornou escrava dos seus animais e plantas. As consequências dessa sedentarização voluntária, considerada como um verdadeiro avanço para a espécie humana, estão longe de ser negligenciáveis e incluem um empobrecimento da sensibilidade humana e do conhecimento prático do mundo natural, um empobrecimento da sua dieta alimentar, uma contração do seu espaço de vida. A isto, junta-se o abandono de uma existência relativamente igualitária dentro de pequenos bandos móveis e dispersos de caçadores-coletores e o desenvolvimento de epidemias devido à promiscuidade homem-animal, a causa provável do desaparecimento de estados arcaicos. Scott considera que entre aspas, a noção de domesticação deve ser entendida num sentido mais amplo, como o esforço contínuo do Homo sapiens para moldar todo o seu ambiente ao seu gosto. Fecha aspas. Ele coloca a seguinte questão. Uma vez que a domesticação mudou a composição genética e a nomorfologia das espécies cultivadas e dos animais na domus, como é que também nós fomos domesticados pela domus, pelo nosso confinamento, pela maior densidade populacional e pelos nossos novos padrões de atividade física e organização social. Tal como os animais domesticados se tornaram menos conscientes do seu ambiente, os seres humanos restringiram a sua visão de mundo. Para o filósofo Peter Sloterdijk,
O conceito de domesticação é diferente da meditação de Villani sobre os oikos, a casa, e também diferente da abordagem dos antropólogos anarquistas. Na sua análise paleontológica, Sloterdijk considera a domesticação como consubstancial ao humano, porque estabelece uma equivalência entre habitar o mundo e habitar a casa do ser, uma habitação de natureza esférica que nos ofereceria uma visão do mundo e uma ação sobre ele durante todas as fases da nossa existência. Em La domestication de l'être pour un éclaircissement de Clairière, Sloterdijk, fiel ao seu vocabulário e redescobrindo as preocupações de Nietzsche sobre a educação no sentido mais amplo, considera a aventura humana como sendo principalmente de automanipulação e evolução plástica luxuriante. No entanto, estas autotécnicas foram durante muito tempo no domínio material, mas não poderiam se estender a indivíduos e aos povos, e em razão da metafísica, das técnicas que utilizam materiais para fins que são, entre aspas, fundamentalmente indiferentes ou alheios a esses materiais, esta é uma forma de colocar o mundo das coisas em cativeiro ontológico. Chama-lhes allotechnics, em oposição a homeotechnics, pois estas, aspas, visam menos a reificação do que a compreensão das condições internas do que coexiste, fecha aspas. Por outras palavras, afirma a necessidade de técnicas que não forcem as coisas ou os homens, que se baseiam numa compreensão da natureza biológica e social do homem e, formulo a minha maneira, que se empenhem no diálogo com a natureza. Por essas todas razões, é evidente que a ciência ecológica, além de ser atualmente utilizada em todos os contextos possíveis, marca, de tudo, uma ligação histórica com a domesticação ocorrida, pelo menos desde o período neolítico, e com ela, um estreitamento da visão do mundo, da percepção da sua riqueza e da qualidade de vida. A escala da história humana, que certamente não é apenas a das ideias, e muito menos a das sociedades, a georraiz transporta uma força maior, não apenas transformadora, mas sobretudo fundadora, que não esconde a casa. A razão disto é bastante simples. Enquanto a casa, eco, está ligada ao seu ambiente, do qual pode ter uma vista panorâmica, a terra, geo, não pode ser percebida na sua totalidade, mesmo do espaço, por causa da sua rotundidade. Basear uma nova etapa do caminho da humanidade no geo permite ligar o indivíduo não só ao solo que o suporta, não só à paisagem que se estende horizontal e verticalmente até fazer a volta do globo, mas também ao cosmos, do qual a Terra faz parte. White sublinha, assim, a importância de uma experiência de pensamento que envolve um espaço de vida, movimento e um sítio que resulta desta vida em movimento. Desta forma, escreve White, entre aspas, não estamos num sistema conceptual, estamos naquilo a que prefiro chamar paisagem psicomental, fecha aspas. Baseamos-nos na natureza das coisas, por outras palavras, na física, no dado fenomenológico do mundo. É para recuperar um pensamento poético semelhante ao dos pré-socráticos, ou mesmo dos taoístas, mas para o nosso tempo, que White dedica sua obra. A natureza que deve ser permitida se manifestar é a física dos gregos. Quando os romanos traduziram a física para a natura, como esta palavra vem de nasce, nascer, pensaram em manter a noção de nascer e crescer presente em, palavra em grego. Estes são os encontrados em Heráclito e em Empédocles, que escreveu um livro intitulado Physics. A palavra physis é, assim, em primeiro lugar, uma pergunta feita sobre a origem das coisas e o seu crescimento. Este pressuposto do seu devir é acompanhado pela ideia de que o seu crescimento é espontâneo e, ao mesmo tempo, regulado por uma necessidade inerente a cada um, como em todo o universo, o cosmos, por um dinamismo profundo e oculto. Em The Fundamental Field, Thought Poetics World, de 2021, em diálogo com White, o filósofo Jeff Malpass
sublinha na obra de White, entre aspas, o papel absolutamente central do lugar como abertura do mundo, e que isto acontece numa relação dupla entre movimento e descanso, residência e viagem, partida e regresso. Fecha aspas. Para Mapas, essas características são da poesia e da filosofia, mas também da geopoética e mesmo da topologia e da hermenêutica, o que torna o campo da grande obra poética, assim afirmado, um lugar particularmente rico de convergência. Multiplicamos os pontos de vista para compreender a relação entre a ecologia e a geopoética. Assim, mesmo o pensamento ecológico mais exigente parece negar a si próprio o que a geopoética oferece: a formação de um mundo humano em harmonia com a Terra, um mundo onde o pensamento e o corpo estão situados, um mundo aberto aos outros lugares que falam dentro dele. Para além das questões terminológicas que estão longe de ser triviais, a geopoética abraça a ecologia mais profunda e leva o pensamento muito mais longe, onde a frescura e a espontaneidade são a recompensa. Cito: chegar a um lugar onde há nem complicações, nem explicações. Vai-se passo a passo, agarrando-se inteiramente o que está lá. O que eu desejo para todos os meus ouvintes, especialmente brasileiros e sul-americanos de hoje, como presidente do Instituto Internacional de Geopoética, é que se apropriem da teoria e da prática geopoética do seu próprio lugar e a abram a todos os outros lugares, a fim de refundar o mundo. Régis Poulet, président de l'Institut International de Géopoétique, été 2022. Bem, então a gente fica com a leitura do texto. Novamente, a gente agradece ao professor por seu tempo, por sua disponibilidade, né, e pelas palavras maravilhosas. É feito um grande estado da arte, né, dos estudos geopoéticos com ênfase no Kenneth, né, que é o pai da geopoética, digamos assim. E agradecemos mais uma vez também a professora Candina e a Camila, a professora Camila Gomes Santana, da Universidade Federal de Goiás, que fez a tradução do texto do francês para o português, e a professora Mirandina, que fez a síntese do texto enviado pelo professor. Então, trabalhamos em rede, né? Nunca trabalhamos sozinhas. Então, a gente agradece imensamente ao professor e esperamos que outros colegas tenham acesso a esse texto. Esse texto também será disponibilizado. Nós estamos na construção agora no segundo semestre do livro, que será resultado do Seminário Internacional, e esse texto fará parte, né, dos escritos presentes e certamente será mais uma referência para os estudos geopoéticos aqui no Brasil. Então a gente agradece muito a compreensão, a presença e a disponibilidade de tempo de vocês. Continuem seguindo a página aqui no YouTube da Casa da Fidelino de Figueiredo para mais informações, para mais projetos que são desenvolvidos por outros grupos de pesquisa nas letras, nas artes, na comunicação e também, obviamente, na geografia e no urbanismo. Então é isso. Um beijo imenso, pessoal. Boa tarde. Tchau.